Olá, galerinha do primeiro ano, vamos lá para mais uma aula de física aqui hoje, tá bom? Como sempre eu digo, se restar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu vou tentar tirar a dúvida, sendo mais específico com aquilo que você tiver mais dificuldade, não é verdade? E só para lembrar vocês, todas as aulas que eu estou postando, né, e estou organizando um material muito bacana para vocês na sala de aula online da Google, que eu mandei o código num textinho e um vídeo explicando para vocês como é que vocês conseguem entrar lá. Então, caso você esteja com material de física desorganizado, né? Você pode estar entrando na sala de aula, lá vai ter o cronograma certinho, assim como eu mando para vocês no WhatsApp também. E vai ter todo o material, inclusive as listas respondidas. Eu estou aqui com vocês. A última aula eu fiz a resolução da lista número 3. Hoje a resolução da lista número 4. Mas a resolução da lista 1, 2, 3, a 4 e a 5, né, já estão lá na sala de aula online. Se você quer adiantar sua resolução para conferir e quem sabe poder adiantar nas próximas videoaulas as dúvidas que vocês têm, para mim poder antecipar no vídeo também, assim já sanar essas curiosidades. Então, vocês estão livres para isso, tá bom? Eu fico muito feliz quando alguém vai lá no WhatsApp e fala assim: professor, se eu poderia fazer tal coisa. Aí eu vou lá, organizo, faço aquilo que é possível fazer e vou lá e agradeço vocês, porque, tipo, para melhorar a gente precisa ter essas questões construtivas, né? Tipo a questão do cronograma, a questão, a videoaula precisava ter mais isso, ok. Bom, já que vocês já têm a lista, né? Com ela resolvida, que eu mandei para vocês, tentei detalhar o máximo possível que eu consegui. Para que o vídeo não levasse mais de uma hora, né, comigo passando no quadro, apagando, editando, eu resolvi fazer um comentário de cada resolução. E se caso o comentário não for o suficiente para você poder aprender, você pode sim me questionar no WhatsApp lá e eu vou ser de forma mais pessoal com você para responder e tirar a sua dúvida, tá bom? Então eu espero sempre estar ajudando vocês. Se caso eu falhar nessa atividade, vocês, vai lá, me cutuca lá no WhatsApp lá e eu vou poder ser mais preciso, tá ok? Então, galerinha, a lista número 4 eu passei ela para vocês dia 14 de abril, né? E essa lista, ela já tem a resolução lá na sala de aula online, desde a semana passada. E já faz um tempinho que você já tem ela aí no cronograma, que fala de gráficos do movimento uniforme. Então, vamos lá para a primeira atividade, a primeira questão com vocês. Eu vou estar fazendo a leitura e assim questionando as resoluções com vocês. Então, galerinha, dando continuidade na questão número 1. Uma criança com uma bicicleta percorre um trecho retilíneo de uma ciclovia, mantendo uma velocidade constante de 2,5 metros por segundo. O diagrama horário da posição para esse movimento é mostrado a seguir. Nós podemos observar que tem aqui um gráfico, né, de que tipo de reta. Essa reta ela está o quê? No sentido retrógrado. Se ela está no sentido retrógrado e é um gráfico que tem posição de espaço com tempo, né? Então quer dizer que essa reta ela representa a minha velocidade. E se ela está saindo do ponto mais alto para indo ao mais baixo, quer dizer que essa velocidade ela passou o quê? Do espaço positivo para o negativo. Então quer dizer que a minha velocidade é o quê? Negativa, isso mesmo. Assim, agora vamos na minha resolução. Olha a resolução aí. A minha resolução, ele está falando o quê? Vamos a partir da pergunta. O que ele quer descobrir? Qual a posição da criança no instante em que o tempo é 18 segundos? Ok. Então, para mim descobrir tempo, eu tenho que ver os dados que tem essa questão. Quais são esses dados? Olha lá no texto. Ele me passou a minha velocidade. Olha, quanto que foi minha velocidade? 2,5 metros por segundo. Passou o tempo que está direcionado aqui na questão principal, na pergunta em si, que é de 18 segundos, ele perguntou o espaço. Então ele me deu quantos elementos?
3, velocidade, ele deu velocidade, ele deu tempo e quer descobrir o que? Espaço. A partir desses 3 elementos você tem que definir qual que é a fórmula. Só que nós já estamos trabalhando com a fórmula de movimento uniforme, que a gente já sabe que essa fórmula vai ser usada praticamente em quase todas as questões. Qual que é a fórmula? A fórmula do sorvete, né? Que parte do espaço igual espaço inicial mais ou menos, dependendo da reta, a partir de um gráfico, velocidade vezes o tempo. Nesse caso, é bem simples. Qual que foi o meu espaço inicial? Olha, como é apenas uma reta nesse sentido aqui, e ele quer descobrir a partir de um ponto zero, né? A partir de 18 segundos, o meu espaço inicial nessa situação é zero. Menos, galerinha, eu estou vendo que na resolução está mais, mas está errado, é menos, tá bom? Porque a reta é retrógrada. Então, corrigindo aí para você que copiou, né? Não fez um levantamento, alguns alunos até me foram no WhatsApp e eu consegui tirar essa dúvida. Como a reta está descendo, ela é retrógrada. Então, quer dizer que é negativo a velocidade. Então, é menos 2,5 vezes o tempo, que é quanto? 18. Se eu multiplicar 2,5 vezes 18, eu tenho 45. Como a minha velocidade ela é negativa, eu tenho um espaço de menos 45. Então, vocês podem perceber que pelo gráfico, no tempo de 2 segundos, ele estava em menos 10. Se ele continuar um tempo com essa trajetória, ele vai chegar em menos 45 metros o espaço dele. Tá ok? Consegui tirar a dúvida? Vamos lá para a questão número 2. No instante em que passou pelo arco de 200 metros de uma pista de atletismo, um corredor iniciou a contagem de seu tempo e registro de suas posições conforme mostra o gráfico. Temos aqui um gráfico, correto? Onde a o ponto inicial é de 200 metros. Por que metros, professor? Do lado do S de espaço, eu tenho um símbolo de M, né? Tem a letra M, que significa metros. Então, eu sei que a distância é em metros. Ficar atento a isso, porque às vezes pode estar quilômetros e eu poder resolver como metros ou fazer mistura de fórmula, que é errado. Então, ele vai até a posição de 260 metros. Ele sai do tempo zero e vai até o tempo 20. Bom, em que instante, em minutos, ele passou pelo marco de 1,1 quilômetros? Novamente, vamos avaliar essa situação? Segundo o gráfico, a posição de 215 metros foi alcançada em 5 segundos. Confere? Olha lá, 215 quilômetros no gráfico, descendo na vertical, chega em quantos segundos? Chega em 5 segundos, então está correto. Sendo assim, olha só o que ele vai. Ele pegou uma distância final e um tempo. E o que falta? Na fórmula de sorvete eu tenho 3 elementos: espaço, velocidade e tempo. A partir de um dado da informação que já existe, e é uma reta linear contínua, quer dizer que esse comportamento ele vai se repetir. Já que ele vai se repetir, ele pegou qualquer ponto nesse espaço do gráfico. Ele pegou do 215 e foi para qual? Os 5 segundos. Se ele tivesse pegado do 30, ele ia para 10. Né? Não, ia para 10 não, ele ia para um intervalo entre 5 e 10, mas ele quer um intervalo exato. Se ele pegasse ali, de 245, aí sim ia para o tempo de 10 segundos. Qualquer padrão seguindo essa linha reta do gráfico, você vai conseguir colocar na fórmula e substituindo aquele elemento que você quer descobrir, você consegue encontrar a resposta. Nesse caso, a mais exata, que a linha passa bem em cima do cruzamento de espaço e tempo, que vai diretamente aos 5 segundos, ele pegou essa referência. Porque se o espaço final for 215, quando ele sai de 200, o espaço inicial agora saiu de 200, e vai até com uma velocidade que ele ainda não sabe, mas ele sabe que ele gastou 5 segundos, jogou na fórmula. O que falta descobrir? Velocidade. Deixou a incógnita de velocidade. Ok, resolvendo essa situação, olha, 200 que estava mais, passou para o outro lado, negativo. Ok, subtraiu, sobrou quanto? Sobrou 15. O 5 que estava multiplicando a velocidade, ela sai da multiplicação e fica o quê? Divisão. Já que ela se torna divisão, 15 dividido por 5,
15 dividido por 5, eu tenho quanto? 3. Já que estamos falando de metro de velocidade, significa que é metros por segundo. Isso mesmo. Olha, segundo o comando, essa velocidade foi constante. Calculando o instante no marco de 1,1 km, quer dizer o quê? Olha só, o gráfico não está em metros, a informação que ele quer descobrir o tempo está em quanto? Em quilômetros. Posso colocar quilômetros? Não posso, você tem que transformar em metros. Como é que você transforma quilômetros em metros? Vai fazer uma multiplicação por 1000. Então você tem que saber o quê? Então 1,1 km é igual a 1.100 metros. Isso mesmo. Como é que ele descobriu, chegou nisso? Ele descobriu que ele só fez a multiplicação de 1,1 vezes 1000 e achou esse valor. Ok, o que ele descobriu lá atrás? Ele descobriu a velocidade. A velocidade é constante, não é verdade? A velocidade foi constante nesse intervalo. Qual foi a velocidade que ele encontrou? De 3 metros por segundo. Ok, agora ele quer descobrir o quê? Ele quer descobrir o tempo para ele chegar a uma distância de 1.100 metros. O que é 1.100 metros? Não é o objetivo? O objetivo não é algo que você vai alcançar, que vai chegar, é o início ou o final? É o final. Então, ele tem jogando na forma de sorvete novamente, só que agora com o objetivo da questão, que é 1.100 metros, que representa 1,1 km, igual aos 200, porque a reta inicial, ela sai de 200. Se ela saiu de 200, mais o quê? Por que mais? A reta não está o quê? Crescente? Sinal positivo. Se tivesse retrógrado, né? Aí seria negativo. Está subindo? Positivo. Mas os 3 que ele encontrou na velocidade, né? 3 da velocidade vezes o tempo que ele quer descobrir. Isolando o tempo nessa fórmula, novamente o 200 que era positivo passou para o outro lado, fica negativo. E 1.100 menos 200 sobra quanto? 900. O 3 aqui que multiplicou o tempo fica 3t. O 3 que está multiplicando o tempo, ele tem que passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Isolando o t, então fica t igual a 900 dividido por 3. Então, 900 dividido por 3, eu tenho 300 segundos, né? Fazendo a divisão de 60, eu encontro minutos, né? A cada 60 segundos, eu tenho o quê? Um minuto. Multiplica, divide 300 por 60, divide, olha só, divide 300 por 60. Eu vou ter quantos? 5 minutos. Se a resposta que você quiser for em minutos. Acabei de responder questão número 2. Que ele quis descobrir um instante em minutos até que ele passe pelo marco de 1 km. Por isso que eu tive que dividir por 60, porque estava em segundos. Tem que passar para minutos. Por quê? Por que tem que passar para minutos, professor? No sistema internacional é segundos. Porque a questão está pedindo em minutos. E tem que demonstrar que você tem essa capacidade de transformar. Ok. Questão número 3. Olha só a leitura. Vamos lá. 2 mísseis em treinamento de intercepção deslocam-se em movimento retilíneo uniforme, numa mesma direção e sentido. O gráfico representa o movimento desses mísseis. Olha só o gráfico. Quer dizer que aqui tem um gráfico com uma linha A e uma linha B, já que são 2 mísseis, supostamente cada reta dessa aqui representa um míssil diferente. Ok. Lembrando aqui que a primeira informação A, da reta A, o instante inicial é 0, né? E ultrapassa os 300 de espaço, né? A partir de 2, no instante de 2 segundos, como está demonstrando no gráfico. Já o segundo míssil, ele saiu de um espaço inicial de menos 400, só que não alcança os 300 metros, né? Ele fica ali nessa posição como está demonstrando. O que eu estou falando para vocês aqui é a informação que está no gráfico. Ok, agora eu tenho que responder as duas afirmativas aqui, né? As duas questões, a letra A e a letra B. Vamos lá então. Letra A. Qual o instante em que o míssil B intercepta o míssil A? E agora, hein? Eu tenho que saber uma previsão onde um é igual ao outro, o espaço de um é igual ao outro. Como assim, professor? Vai interceptar? Se vai interceptar, quer dizer o quê? Que eles vão se chocar. Se eles vão se chocar, vamos aqui, é um A e aqui é o B. Ele está no mesmo o quê? Espaço. Quer dizer que o S de A tem que ser igual ao S de B.
Mas antes eu tenho que descobrir qual que é a fórmula de S de A e qual que é a fórmula de S de B, pegando as informações. Cada um tem um espaço inicial diferente e provavelmente pode ter uma velocidade diferente, né? Conforme está aqui definindo o gráfico, porque a velocidade nós temos que descobrir, porque a velocidade em si no gráfico de espaço e tempo é a reta. Então eu tenho que fazer o cálculo para mim descobrir essa velocidade, já que tem um espaço e tempo. Velocidade é o quê? Não é espaço dividido pelo tempo? É onde se inicia aqui. Olha aqui, eu coloquei em passos para ficar mais fácil. Primeiro, calcule a velocidade de cada um. Basta fazer a tangente. Olha só, a tangente é dividir o espaço pelo tempo, né? Como faz? Só que aqui tem uma variação. Como assim variação? Delta. Olha, o espaço final menos inicial. Variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Ok, jogou aqui. Qual é a velocidade do ar? Vamos lá? Qual que é o espaço inicial dele? Não é zero? Qual que é o espaço final dele? Que nós temos uma informação de tempo preciso. Por que eu escolhi 300? Olha só, porque 300 ele cruza com 2 segundos. Então é a única informação precisa que eu tenho. Por causa disso que está 300. Ah, ele passou de 300? Passou. Mas você não tem informação precisa de onde mais. Você pega a informação aonde ela for precisa. Ok. Então, 300, como eu disse, variação final menos inicial. 300 menos 0 continua sendo 300. Agora, variação de tempo. Também, inicial é 0, o final é 2. 2 menos 0, 2. 300 dividido por 2, 150 metros por segundo é a velocidade do míssil A. Pensando agora no míssil B, variação, olha só. Ele tem um espaço que vai inicial de menos 400 e vai até quanto? Menos 0, que é o final. Então eu tenho lá menos 0, né? 0 não tem sinal, com menos 400, e o que sobra? Menos 400. Então a variação é essa, menos 400. E o tempo? Olha, ele sai de 0 e vai a 2, 2 menos 0, então é 2, 400 dividido por 2, 200 metros por segundo. Agora, o que eu vou fazer, professor? Está escrito aqui, ó, faça a velocidade relativa para descobrir o quanto a distância do míssil B tira do míssil A por segundo, a velocidade relativa. Olha só, eles estão indo na mesma direção. Se eles estão indo na mesma direção, quer dizer que vai ter aumento? Não, vai ter subtração. Por quê, professor? Porque se eu tiver 50 km por hora e vem um carro, tem um carro na minha frente a 40 km por hora, eu vou alcançar ele a quantos km por hora? A diferença aqui é 10, né? Então eu vou estar avançando 10 km por hora. A mesma coisa do míssil B para o míssil A. Ele tem que ter uma velocidade relativa, porque pensa comigo, se os dois estivessem na mesma velocidade, o míssil B nunca iria alcançar o míssil A. Para ele alcançar o míssil A, a velocidade dele tem que ser maior. Então, o que ele vai ganhar de vantagem é apenas a diferença das velocidades. E qual que é a diferença das velocidades? O míssil B tem 200, o outro tem 150. A diferença é quanto? 50 metros por segundo. Então é essa velocidade que eu vou julgar para o quê? Para o míssil B. O míssil B, porque é essa vantagem que ele vai ter para alcançar o míssil A, né? Agora que eu descobri a minha velocidade relativa, eu tenho que fazer o quê? Agora calcule em quanto tempo ocorre o encontro. Pelo gráfico, percebemos que existe uma distância de 400 metros entre eles. Olha só, 400 metros. Se olhar no gráfico, ele sai de menos 400 e o outro sai de 0. Então a diferença realmente é 400. Mas era menos 400, mas ele está sabendo apenas a distância, a variação. Então é 400 a diferença. Ok. Agora que eu já tenho a minha velocidade, né, que é 50 a velocidade relativa, qual é o tempo necessário para ele alcançar aquele outro corpo, o míssil A? O míssil B que está atrás, né? Mas a velocidade dele é maior, então ele vai alcançar em algum momento. Qual que é a distância? Primeiro, a velocidade é o quê? Variação de espaço pela variação de tempo. O espaço eu tenho, não tenho? Que é 400 metros. O que falta descobrir? O tempo que ele vai levar para alcançar. Então, colocando as informações que eu tenho, olha só, 50, que é a minha velocidade, igual 400, que é meu espaço dividido pelo tempo,
eu vou isolar o meu tempo e aquele que estava do outro lado vai vir dividindo agora, pega a posição do outro. Lembra só que ao que está na igualdade, ele vai o que? Pegar o lugar da divisão do outro lado. Por que que isso acontece? Eu já expliquei antes, vou explicar de novo. Vamos pensar comigo, o tempo está dividindo. Ele passa para o outro lado, multiplicando. Nesse caso, a velocidade que estava lá, ela está multiplicando com o tempo. Se ela vai sair para o outro lado, se ela está multiplicando, ela passa dividindo. Por isso que ela só faz esse cruzado assim, ó, um vai para a posição do outro. Porque seria a mesma coisa do passo a passo. Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando a mesma coisa. Fazendo esse sistema, fica meu espaço dividido pela minha velocidade. 400 dividido por 50, que é o quê? 8 segundos. Né? Agora, sobre a distância, qual é a posição que esses vão se chocar? Olha, se eu já tenho a velocidade, que eu já tenho o quê? O tempo que isso vai acontecer, o que eu posso fazer? Olha lá, para a velocidade, olha, colocando aqui, ele está com qual velocidade? Ele está qual que é o tempo para chegar num espaço, para chegar qual é o tempo que eles vão se chocar? E qual é o espaço que isso vai acontecer? Professor, eu posso fazer isso com os dois? Faz com os dois, tem que fazer com os dois, tá bom? Por quê, professor? Porque um está na posição de vantagem do outro. Então, um vai ter que percorrer mais que o outro. Por isso, a distância deles vão ser diferentes. Ah, isso mesmo. Porque o A, olha só, vamos descobrir o instante. E a velocidade dele a gente já sabe que é 150, né? A gente viu lá, tá nas informações principais, não tá? Na primeira coisa que a gente descobriu, 150. O espaço que ele vai estar depois de 8 segundos é o que a gente vai descobrir agora. Tipo, novamente, né? Agora, o que acontece? Eu tenho a minha velocidade e eu tenho o meu tempo. O que eu tenho que isolar? O meu espaço. Só que aqui na resolução eu coloquei um pouco de forma direta. Já está tudo um igual ao outro, mas eu vou explicar para você aqui agora, não frustra não, né? O que acontece? Olha, o 8 estava dividindo o espaço. Se ele está dividindo, ele passa o quê? Multiplicando. Então o espaço ele fica isolado. E quando eu multiplico o 8 por 150, vai dar quanto? 1.200. Então o espaço que o A se choca é a 1.200 metros da distância inicial que ele estava. Agora, o B. Qual que é a velocidade do B que a gente descobriu lá no início da questão? 200. Qual é o tempo que ele vai se chocar? Não é o 8 igual o outro. O tempo que ele vai gastar é o outro. É o mesmo do outro. Na partir de 8 segundos. Qual é o espaço que isso vai acontecer? Novamente, o espaço vai ser isolado. O tempo que está dividindo vai passar multiplicando. Então, 8 vezes 200, eu tenho quanto? 1.600 metros. Então, essa informação quer dizer que o míssil A ele vai se chocar em 8 segundos. Só que ele vai ter que percorrer quantos metros? 1.200. O míssil B ele vai se chocar também em 8 segundos. Só que ele está mais atrás. Então, quer dizer que ele vai andar mais. Se ele andar mais, quer dizer que ele vai o quê? 1.600 metros. Professor, como é que eu sei que está certo? É simples. Qual que é a vantagem que o B tem do A? Não é 400 metros? Então, se o A ele percorreu 1.200, aumenta 400, que o outro estava atrás, quer dizer quanto? Vai dar 1.600, mesma coisa. Eu poderia ter feito assim, antes, sem precisar calcular a velocidade e descobrir o espaço? Poderia, mas aí você não teria a prova real. A prova real é fazer as duas fórmulas e depois ver se bate com a informação. Mas, se você já tem um pensamento lógico, é bem isso mesmo, tá vendo? Ok, questão número 4. Nossa, minha garganta já não está aguentando. Ó, o gráfico representa a posição de dois móveis em função do tempo. Olha só, novamente, dois corpos em movimentos, um corpo B e um corpo A. Observando pelo gráfico, os dois são o quê? Ascendentes, né? Então, a velocidade, que é o que representa cada reta, são todas, quanto do B quanto do A, são positivas, só de observar o gráfico, né? Por quê, professor? Estão subindo a reta, estão crescentes. Agora, vamos lá, o que ele quer? Os móveis A e B realizam um movimento uniforme. Justifique a resposta. Ok, vamos ver o que ele quer na B já? Ó, qual dos móveis tem maior velocidade?
Galerinha, vamos lá responder A. Os móveis A e B realizam um movimento uniforme? Calma aí, será que eles realizam um movimento uniforme? Por quê? Olha só. E justifica a resposta. Olha só a resposta que eu coloquei para vocês. Sim, pois a velocidade de ambos permanece constante. Podemos constatar isso olhando a inclinação de seus gráficos, né? Olha só, a inclinação dos gráficos permanece com o mesmo ângulo e vai até o fim dele, não é? Tá correto? Tá correto. Então, o x é referente ao tempo, e isso, conforme o tempo, ele vai percorrer com a velocidade. Tá perfeito. Que tem inclinação constante. É o que eu falei, o ângulo. Quando eu falo ângulo, eu estou falando da inclinação, tá bom? Sempre que vocês escutarem o ângulo, é porque o ângulo indica matematicamente a inclinação que vai ter uma reta. Um gráfico com inclinação não constante seria de uma parábola, por exemplo. Ok, vamos lá, deixar bem definido isso aqui. Professor, é uniforme por quê? Por que a velocidade é constante? Porque é uma linha reta. É uma linha reta. Se ela tem uma linha reta, quer dizer que o padrão de tempo e espaço vai ser constante conforme o deslocamento de tempo. E assim também pode ser com o deslocamento de espaço. Mas quando é que ela não vai ser uma uniforme? Quando gerar uma curva, uma parábola ou um S. Então, esses não são constantes. Porque a velocidade não vai ser crescente e o tempo vai ser crescente. Às vezes um pode o quê? Retroceder. Então, não tem constância. Então, tipo, se há 1 metro, um exemplo, se há 1 metro tivesse gastado 5, para ser constante, 2 metros eu tenho que gastar quanto? 10, né? Agora, se eu falar para você que em 1 metro ele gastou 5 e a 2 metros ele gastou 7, não está constante. Calma aí, tá? A explicação não é bem assim. Vamos pensar o seguinte. Como é que eu sei que ele é constante? É porque eu estou dando 2 informações. Vou dar 3 informações agora para vocês. Se 1 metro ele gastou 5, 2 metros ele gastou 10, o terceiro metro ele tem que gastar 15. Foi de 5 em 5. Agora, quando é que não é constante? Se 1 metro ele deu 5, 2 metros ele deu 10 e o terceiro metro ele deu 12, não seguiu 5 em 5. Então quer dizer que meu tempo ele retrocedeu na linearidade que ele estava seguindo. Então não é constante. Então, se eu fosse colocar em um gráfico, ele não seguiria em linha reta, né? Está para seguir em linha reta, tem que ir acrescendo, ser crescente em mesma proporção. B. Qual dos móveis tem maior velocidade? Olha só. Inclinação B. Então ele tem velocidade maior. Por que, professor, inclinação B? Olha só. O que é minha velocidade? Não é espaço dividido pelo tempo? Então, vocês vão olhar no gráfico agora. Quanto mais alto, a altura dessa reta, ela é o que? Definida pelo espaço. Então, quanto mais alto, maior vai ser o espaço. E quanto mais alto, mais curta fica a minha distância. E se mais curta fica a minha distância, quer dizer que eu vou gastar menos tempo. E quanto maior o espaço e menos tempo, quanto que vai ser? Maior minha velocidade. Resumindo, professor, então quer dizer que a reta mais alta, ela vai gastar menos tempo? Sim. A reta mais alta, geralmente, ela gasta menos tempo, dependendo da continuidade, se as duas tiverem a mesma proporção. Não é verdade? Tipo, se eu pegar um ponto das duas, onde as duas se cruzam, né? Eu tenho que escolher um ponto onde as duas passam. Vamos pensar em qualquer momento desse gráfico. Se eu colocasse ali um número no meio delas ali, porque uma vai mais contínua do que a outra. Vamos pensar assim, fazer um cruzamento onde as duas se encontram. Se eu fizer isso, o espaço da B sempre vai ser maior do que o espaço da A. E como se eu fazer esse cruzamento, o tempo das duas sempre vai ser o mesmo na vertical, na verdade, se eu passar uma linha na horizontal e descer na vertical, quer dizer que o tempo sempre vai ser o mesmo para as duas, porque a vertical não vai variar o tempo. A única coisa que vai variar o tempo é na horizontal, porque uma vai estar mais baixa que a outra. Então, se o tempo é o mesmo, o espaço o móvel que tiver maior espaço vai ter velocidade maior. E nesse caso, o mais alto é o que tem o maior espaço, nesse caso é o B. Estão entendendo?
Ok, vamos lá então resolver a questão número 5, para mim resolver ela e poder beber uma água, né? Porque senão eu vou ficar sem voz. E vou começar a travar a garganta e fica mal. Como se pode determinar o sentido de movimento de um ponto material em relação à orientação da trajetória, conhecendo o gráfico da posição em função do tempo no movimento retilíneo uniforme? Olha só que pergunta. Tem que ler de novo porque eu não entendi o que ela quis dizer. Olha aqui, ó. Posição em função do tempo no movimento retilíneo uniforme. Tenho certeza que quando eu copiei para esse arquivo aqui deve ter faltado uma pontuação. Ou não. A pergunta já se inicia lá, né? Como se pode determinar o sentido do movimento de um ponto determinado, sendo ponto de trajetória em função. Resumindo, a pergunta quer dizer o quê? Como é que eu consigo determinar o sentido do móvel pelo gráfico, que é o gráfico de movimento, de posição por tempo. Ok. Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar na mente a função horária. O S, S0, mais ou menos V vezes tempo. Porque a partir da fórmula, eu consigo ter uma noção se o meu carro vai ter posição positiva ou negativa. Se for positiva, está o que? Crescente. Negativa está decrescente, né? Progressiva e retrógrada, assim dizendo. Olha só na resposta, o movimento pode ser positivo ou negativo, como eu havia dito. A partir da função depende do sentido do movimento. Se for um movimento progressivo, o ponto material caminha no sentido orientação trajetória V maior que zero. Progressivo é quando? Quando a reta está subindo, então é o sentido. Então ele vai ser o que? Minha velocidade tem que ser positiva. Se a velocidade for positiva, a reta é subindo. Agora, se o movimento for retrógrado, o ponto material caminha contra a orientação da trajetória. Como assim? Contra a trajetória? Está descendo, descendente. Quer dizer que a minha velocidade vai ser o quê? Negativa. Negativa faz a reta descendo, positiva faz a reta subindo. Olha só, num gráfico X, S e T, que é o gráfico de S de posição e T de tempo, se a reta estiver crescendo, o movimento é progressivo. E se a reta estiver descendo, o movimento é retrógrado. Coisas que nós já tínhamos visto. Estamos sempre retornando, né? Sempre mostrando esse sentido aí. Então, galerinha, essa é a resolução da lista número 4. Se tiver mais dúvidas ou alguma questão em especial que você ainda não entendeu, você manda aí no WhatsApp para mim, no privado, que eu vou poder estar te ajudando da melhor forma que eu conseguir, tá ok? Obrigadão, fica até a próxima aula da semana. Abraço aí, boa sorte nos estudos.